Olá pessoal, estamos começando aqui a segunda parte do vídeo falando sobre os modos de produção apresentados por Karl Marx no livro Manifesto do Partido Comunista. Como disse na aula anterior, esses modos de produção eles visam explicar como se deu a criação e a perpetuação da exploração do homem para com o homem ao longo da história. Quais foram as ressignificações e como essas ressignificações deram continuidade à exploração, ok? Na aula passada a gente falou sobre o modo de vida primitivo, o modo de produção asiático e também o modo de produção escravista. Depois do modo de vida escravista, pessoal, o próximo modo de produção será o modo feudal. E ele vai surgir com a queda de Roma. Quando os bárbaros começam a, de fato, derrotarem os romanos, surge também um sistema de colonato. Que é isso? Alguns aristocratas, que pertenciam à classe alta, rica e abastarda do Império Romano, eles vão pegar suas propriedades de terra, que não eram cultivadas, e vão fazer propostas aos os plebeus, que também não trabalhavam, mas viviam às custas da política pão e circo, para que esses plebeus saíssem da zona de conforto, de estarem sendo sustentados pela escravidão, e agora passassem a cultivar o campo. O aristocrata entrava com a terra e com a proteção, e os plebeus, em troca dessa terra e da proteção, davam parte dos alimentos que eram cultivados aos aristocratas. Inicialmente, colonato era o nome da terra e colono, todo plebeu que se submetia ao trabalho. Com o passar do tempo, foram recebendo novas ressignificações. O colonato passou a ser chamado de feudo e os colonos, que eram os plebeus que estavam trabalhando, passaram a ser chamados de camponeses. Dos aristocratas que estavam no comando do colonato, também vai surgir duas classes de pessoas: o clero e a nobreza. Porque a sociedade feudal era dividida em três classes, três grupos de pessoas: clero, nobres e camponeses. E era um sistema, pessoal, fechado. Dizia-se, a partir do século V, a partir dos discursos de Aldebaran de Laon, que Deus havia separado o clero para rezar, os nobres para guerrear e os camponeses para trabalhar, sem perspectivas de mudança. Porque qualquer um que não aceitasse a ordem divina, o ordenamento divino, estava indo contra a vontade de Deus. Isso era o que a gente chamava de pensamento teocêntrico, ou teocentrismo. Deus era o centro de tudo. As pessoas poderiam passar fome, necessidades, privações financeiras, mas elas tinham que aceitar isso, porque se quisessem enriquecer, se quisessem de fato mudar suas vidas, elas estavam indo contra a vontade de Deus. A gente pode dizer que os camponeses eram escravos dos nobres e clérigos? Não necessariamente. Na verdade, eles eram escravos da terra, porque não podiam sair dela. Ok? Mas a exploração era grande. A maioria deles passavam fome. Na verdade, 98% da população era camponesa. E para se ter uma ideia da fome ser tão constante, até o conceito de beleza nessa época vai estar atrelado ao quê? Ao fato de estar bem alimentado. As pessoas que geralmente eram mais cheinhas, mais gordinhas, elas eram encaradas como mais belas porque estavam sendo alimentadas. Ok? Depois do modo de vida feudal, modo de produção feudal, surge também o modo capitalista. Ele iniciou-se, pessoal, com o período das grandes navegações, ou seja, é onde ele começou a de fato se estruturar. Não é que não existissem princípios capitalistas anteriores, mas quando você vai analisar o capitalismo, ele tem quatro fases. E a primeira fase, geralmente se fala do capitalismo comercial, que é o capitalismo das grandes navegações.
E alcançou o seu auge, pessoal, durante a fase da primeira Revolução Industrial. Ele começa com o período das grandes navegações, onde o mundo ele passa a se integrar, passa a haver diálogos e relações comerciais entre continentes diversos. E ele alcança o seu auge durante a primeira fase da Revolução Industrial. A concentração da riqueza, ela se dava na mão dos burgueses. E quando se fala de burguês, está falando dos donos de fato do grande capital. Em contrapartida, a exploração do proletariado, que é da grande massa de trabalhadores. Para se ter uma ideia disso, o Brasil hoje em dia conta com 2% da população rica, enquanto 98% da população tem que se virar. Quando eu digo rica, é porque esses 2% que está no alto da pirâmide, a qual o Karl Marx chamaria de burguesia, eles detêm cerca de 50% do capital financeiro do país, enquanto os outros 98% da população tem que se digladiar todos os dias para poder conseguir o alimento para seus lares. O capital, ou seja, o dinheiro e os meios de produção são concentrados na mão da burguesia, cabendo ao proletariado apenas uma coisa: vender sua força de trabalho. Quem tem os meios de produção e o capital coordena o restante, ok? O trabalhador, ele não precisa, vamos dizer, ter os meios de produção, os equipamentos, o dinheiro. Mas se ele tiver a sua força de trabalho, isso é o suficiente para atender às expectativas do modo de vida capitalista. Eu botei aqui o último modo, pessoal, que é o modo comunista. Esse modo é uma proposta de intervenção proposta por Karl Marx. O que é que diz essa proposta de intervenção? Ela diz que o proletariado deveria tomar posse dos meios de produção e do capital dos patrões. Ele diz que o capital só é gerado e só há meios de produção por parte do patrão porque o trabalhador aceita isso. E se caso o trabalhador não queira continuar trabalhando, ele termina prejudicando aquele que teoricamente o sustentaria. Ele diz mais: cabe então, já que toda produção, todo capital é gerado pelos trabalhadores, que eles de fato tomem esses meios, esse capital, e assim possam redistribuir por igual, buscando uma sociedade mais igualitária, mais justa. Para isso, teria que acabar também as propriedades privadas. Nesse caso, quando fala-se de propriedade privada, pessoal, entra uma série de conceitos, tanto propriedades por parte das religiões, propriedades pessoais, enfim, todo tipo de propriedade deveria ser aniquilada. Inclusive, o próprio conceito de Estado é um conceito de propriedade da terra. Ok, pessoal? Daí o fato também de muitos atrelarem o modo comunista também é um anarquismo. Porque, querendo ou não, a partir desse pensamento, vai surgir também o conceito de um mundo sem fronteiras, ok? Eu sei que é um paliativo bastante resumido sobre o comunismo, pessoal. Na verdade, existem outros elementos que a gente poderia elencar aqui, mas eu vou me reter a isso, porque a gente vai continuar as discussões sobre essa temática em outro momento, ok? Desde já, agradeço a atenção de vocês e desejo a todos vocês bons estudos.